Parecia apenas mais um resgate no meio da tempestade, até o rancheiro sair das águas segurando o potro quase sem fôlego. Então a mãe se aproximou e, naquele instante, mostrou um vínculo com o homem que ninguém poderia imaginar. Ele quase desabou ao perceber o que aquilo significava. As primeiras gotas de chuva começaram tímidas ao amanhecer, mas não demorou muito para que o céu se fechasse de vez sobre o Vale do Cedro. O vento soprava com força, sacudindo as árvores e fazendo ranger a madeira do curral. Jonas Lima observava a paisagem pela janela, o rosto marcado pela preocupação. Há dias ele notava o aumento do nível das águas, mas não esperava que a enchente viesse com tanta intensidade naquele início de estação chuvosa. Com a capa impermeável jogada sobre os ombros, Jonas saiu da casa e afundou as botas na lama. O solo encharcado engolia seus passos e dificultava o trabalho de reforçar as estacas da cerca. Algumas já haviam cedido, e se o rio transbordasse de vez, seu gado poderia se dispersar ou se ferir. Enquanto martelava um novo suporte, o barulho distante de um trovão fez com que ele parasse por um instante. Olhou para o horizonte escuro e respirou fundo, sentindo a tensão se espalhar pelos músculos. O vento parecia crescer de intensidade conforme o dia avançava. Filetes de água escorriam para dentro dos galpões, e Jonas precisou empilhar sacos de areia perto das portas. Não era a primeira vez que enfrentava inundações, mas cada temporada tinha seus desafios. Os estalos do telhado anunciavam que seria uma longa jornada para manter tudo em segurança. Ele limpou o suor misturado à chuva da testa e decidiu dar uma volta pelos pastos, mesmo sob o temporal, para avaliar a situação do gado. Montou seu cavalo e seguiu em direção aos campos mais baixos, onde o terreno se tornava um lamaçal perigoso. Atravessou poças cada vez maiores, sentindo a água fria chegar ao nível dos joelhos do cavalo. Lá na frente, o rio rugia com força. Galhos e troncos passavam arrastados pela correnteza, um sinal de que a enchente levava tudo o que encontrava pelo caminho. O ribombar do trovão anunciou outra pancada de chuva. Em meio à ventania, Jonas ouviu um relincho que não parecia vir de seu rebanho. Parando sobre uma pequena elevação, ele avistou à distância uma manada de cavalos selvagens. Apesar da chuva pesada, era possível perceber os movimentos bruscos e a tensão dos animais que corriam de um lado a outro. A égua tordilha que liderava o grupo chamava a atenção pela pelagem cinza malhada, marcada por uma mancha em forma de estrela na testa. Ela se agitava, conduzindo os outros com destreza. Ao seu lado, um potro castanho, ainda muito jovem, tentava acompanhar o ritmo da mãe, mas parecia já sentir o efeito da enxurrada. Jonas franziu o senho. Não era comum ver aquela manada tão próxima à sua propriedade, ainda mais em meio a uma tempestade. Talvez estivessem procurando terreno mais elevado ou alguma faixa de pasto ainda seca. O potro, que mais tarde ele viria a chamar de raio, mal tinha forças para avançar na lama e a chuva lhe ardia os olhos. Com um aperto no coração, Jonas teve a nítida impressão de que aqueles cavalos estavam prestes a cruzar o rio Cedro, num momento em que a correnteza se tornava perigosa até mesmo para animais adultos. Ele continuou sua ronda, verificando se as porteiras estavam fechadas para que seu gado não se misturasse aos cavalos selvagens. Por ali passou um conhecido, um peão de uma fazenda vizinha, que vinha troteando sobre a margem alagada. O homem gritou que o rio estava enchendo mais rápido que nos últimos anos e seguiu adiante, sem demora. Jonas sentiu um nó no estômago. Precisava terminar de checar as baixadas e depois correr para casa antes que a chuva aumentasse ainda mais. Quando chegou a um pequeno morro que dominava boa parte do vale, ele parou para observar o estrago. A água turva arrastava troncos, galhos, restos de vegetação. O som da correnteza era tão alto que mal conseguia ouvir seu próprio cavalo bufando. Foi então que notou a movimentação da manada. Estrela, a égua tordilha, tentava posicionar-se à beira do rio. Os outros cavalos hesitavam, mas a chuva incessante e o solo alagado pareciam empurrá-los para uma decisão.
Ou tentavam a travessia em busca de outro pasto, ou ficariam ilhados num terreno que logo seria submerso. As gotas de chuva endureciam, tornando-se quase agulhas de gelo contra o rosto de Jonas. Seu cavalo sacudiu a cabeça incomodado. Lá embaixo, Raio forçava as patas na lama, esforçando-se para não ficar para trás. Jonas praguejou baixo, temendo que o potro se machucasse na correnteza. Sentiu-se impotente. Eram animais selvagens, fortes e independentes. Ainda assim, algo dentro dele o preocupava. Uma intuição que sussurrava que tudo poderia dar muito errado naquele momento. Um clarão iluminou o céu, revelando o rio ainda mais furioso, e a égua assumiu a dianteira, avançando para dentro d'água. O coração de Jonas disparou. Conhecia a força da enchente e sabia que, se os cavalos não escolhessem bem o ponto de travessia, seriam arrastados pelas corredeiras. Outro relâmpago cortou o horizonte, e o estrondo do trovão assustou toda a manada, que entrou em disparada para o leito do rio. O relincho ecoou na tempestade, em meio ao turbilhão de águas barrentas. Jonas viu Estrela desaparecer por alguns segundos na espuma revolta e, ao ressurgir, continuou firme, nadando com determinação surpreendente. No entanto, Raio, ainda muito frágil e sem experiência, foi levado pela força da corrente tão logo tentou seguir a mãe. O potro debatia-se, mal conseguindo manter a cabeça acima da superfície. Jonas puxou as rédeas. Seu cavalo empinou levemente, relutante em se aproximar de um rio tão turbulento. «Calma, rapaz», murmurou Jonas ao animal, tentando pensar no que fazer. No meio do caos, um clarão de relâmpago revelou a cena que Jonas mais temia. Raio era jogado de um lado para outro, se afastando rapidamente da manada. Estrela relinchou, desesperada, mas ela mesma lutava para não ser engolida pelas águas. Jonas sentiu um arrepio passar por todo o seu corpo. Sabia que, se não fizesse nada, o potro acabaria submerso na correnteza. Fez seu cavalo dar meia volta, cavalgando em disparada ao longo da margem encharcada. O vento contra si dificultava a visão. A chuva se transformava num véu que dificultava cada movimento. O barulho da água e dos trovões eram ensurdecedores. Ainda assim, Jonas se recusava a ignorar o que estava acontecendo. Mesmo entendendo os riscos, não conseguia ficar parado vendo um animal tão jovem morrer ali. Viu o potro sumir por instantes num redemoinho de espuma. Estava se aproximando de um trecho onde um tronco caído sobre as pedras bloqueava parte do rio, criando redemoinhos ainda mais fortes. Jonas saltou do cavalo e correu para a margem, quase escorregando na lama viscosa. Se chegasse a tempo, talvez houvesse uma chance de puxar o potro antes que fosse tarde demais. A água chegava até seus joelhos, gelada e cheia de galhos que o atingiam. Jonas tentou avaliar a melhor forma de entrar no rio sem se deixar levar pela correnteza também. Seu coração batia acelerado e a respiração ofegante lutava contra a umidade sufocante do ar. Ele esticou o braço, na esperança de segurar Raio, mas o potro estava fora de alcance, sendo empurrado por outra leva de água barrenta. Por um instante, Jonas fechou os olhos. Recordou-se de tantas outras vezes em que enfrentou a natureza do Pantanal, sempre com respeito, jamais subestimando sua força. Agora, porém, não havia tempo para hesitar. Quando tornou a abrir os olhos, avistou Raio tentando emergir, emitindo um relincho que chegava a doer nos ouvidos, tanto pelo volume quanto pelo desespero. A corrente se tornou ainda mais violenta com o acúmulo de destroços. Jonas buscou uma rocha meio submersa para se firmar e sentiu a força da enchente quase tirá-lo do lugar. Precisava decidir, tentar um resgate arriscado ou ver o potro sumir na fúria do rio. Ele se inclinou para a frente, os cabelos pingando e grudando na testa, enquanto uma trovoada balançava o chão sob seus pés. Num golpe de vista, percebeu que, se desse mais alguns passos, mergulharia totalmente naquelas águas escuras. Mas antes disso, precisava prender a respiração, reunir a coragem e rezar para que fosse rápido o bastante. Só então viu Raio ser puxado para baixo por uma onda marrom que se ergueu na direção do tronco caído. O potro lutava,
mas o corpo frágil já parecia se entregar ao cansaço. Jonas cerrou os punhos, engolindo o medo, decidido a agir. Jonas permanece à beira da água revolta, o coração disparado, enquanto o raio desaparece sob uma onda. Os punhos de Jonas se cerram, e ele toma a decisão em fração de segundo de se lançar no rio para salvar o potro. Jonas se lançou na correnteza sem pensar duas vezes. A água estava gelada e furiosa, parecendo um animal enfurecido que tentava engoli-lo a cada braçada. De relance, avistou o potro se debatendo mais adiante, suas patas lutando contra a força impiedosa do rio. Gotas grossas de chuva caíam sobre a superfície e o vento cortava como navalha, dificultando qualquer tentativa de enxergar com clareza. Mesmo assim, a determinação de Jonas falava mais alto do que o medo. "Raio!" gritou, tentando abafar o estrondo do trovão que ecoava pelos céus escuros. O potro não parava de chutar a água, exausto, quase submergindo após cada onda que o surpreendia. Jonas forçou as pernas contra o turbilhão lamacento, os músculos ardendo de tanta tensão. Quando se deu conta, estava sendo levado alguns metros rio abaixo. A corrente o empurrava para longe do potro. Ele se esforçou para agarrar um tronco que flutuava ali perto. Tentou se segurar para não ser arrastado, mas quase perdeu o apoio quando uma pancada de água mais forte o atingiu. Com o coração acelerado, respirou fundo e conseguiu estabilizar o corpo contra o tronco encharcado, mas sentiu que não podia perder mais tempo. Raio começava a se afogar, sumindo em meio à água barrenta. A imagem daqueles olhos aterrorizados, ainda tão jovens, deu forças a Jonas para soltar o tronco e mergulhar novamente. Ele mergulhou de cabeça, ignorando a ardência em seus pulmões, avançando mais alguns metros até sentir algo roçando sua perna. Era a crina do potro. "Aguenta firme, rapaz", murmurou, mesmo sabendo que o pequeno animal não poderia ouvi-lo ou entender suas palavras. Uma onda veio com violência e fez Jonas engolir água. Por um instante, tudo se cobriu de um escuro sufocante. Cada músculo dele gritava em desespero. Conseguiu emergir tossindo, os olhos ardendo com a mistura de lama e chuva. Então, aproveitou o mínimo de visibilidade para esticar o braço e agarrar o pescoço de Raio. O potro se debatia sem controle, mas a simples presença de Jonas pareceu transmitir algum alívio. Na margem, Paulo, um dos fiéis ajudantes do rancho, gritava o nome de Jonas. Ele tentava encontrar alguma forma de ajudar, mas a força do rio não permitia que chegasse tão perto. Após alguns instantes, Paulo avistou uma corda grossa no chão lamacento e lançou-a na direção de Jonas. A corda se perdeu por um segundo na correnteza, quase escapando, mas Jonas conseguiu segurar a ponta antes que fosse tarde demais. "Puxe, Paulo!" gritou Jonas com a voz rouca, esforçando-se para falar acima do barulho ensurdecedor. Segurando o Raio com um braço e a corda com o outro, Jonas sentia o corpo inteiro castigado por galhos e pedaços de madeira que o atingiam. O potro tremia, só a cabeça e parte do focinho continuavam acima da água. Durante alguns segundos, houve uma trégua no ritmo das ondas, como se o rio respirasse junto com Jonas. Ele aproveitou aquele instante para chutar firmemente na direção da margem, cada braçada impulsionando os dois para fora do turbilhão. Sentiu a corda repuxar, indicando que Paulo a puxava do outro lado com todas as forças. A água avançava sobre seu tronco, mas passo a passo, Jonas foi percebendo a proximidade do chão firme. Em meio à gritaria e ao rugido do rio, emergiu por fim no barranco, onde se agarrou às raízes de uma árvore semi-arrancada pela enchente. Com um último impulso, conseguiu deitar Raio na margem enlameada. Apoiou o joelho na terra, tossindo com força, tentando colocar todo o ar para fora dos pulmões. O potro se esparramou ao lado, exausto, mas vivo. A chuva teimava em cair em grandes bátegas, e o céu escuro parecia não dar qualquer trégua. Paulo correu para ajudar Jonas a se levantar, enquanto os braços de Jonas ainda agarravam o pequeno animal, como se temesse que ele fosse levado de volta pelas águas. "Você tá bem?" perguntou Paulo, a voz trêmula de preocupação.
Jonas não conseguiu responder de imediato. Apoiou as mãos nos joelhos, respirando, e só depois balançou a cabeça em sinal afirmativo. Precisava reunir o pouco de energia que restava para verificar o estado de Raio. Viu que o potro tremia, os olhos arregalados, mas sem ferimentos graves aparentes. Ainda assim, ele estava longe de estar seguro. Houve um estrondo de relâmpago e Jonas percebeu o clarão iluminando a paisagem alagada. Mas foi outro detalhe que chamou sua atenção. Estrela, a tordilha, relinchava do outro lado do rio, correndo sem parar numa tentativa quase desesperada de chegar perto do filhote. Jonas se ergueu, cambaleando de cansaço, e agitando os braços, tentou fazer Estrela recuar. A água ainda estava perigosa, e a travessia se mostrava loucura até para um adulto. Mas a mãe do potro não cedia. As orelhas dela apontavam para frente, a crina escorrida pela chuva. Ela entrou na correnteza com uma força impressionante, quase como se fosse impulsionada pela fúria da tempestade. Jonas gritou para que ela parasse, embora soubesse que não o entenderia. Tudo parecia se mover em câmera lenta naquele momento. A égua nadava contra a enxurrada, levantando o focinho para não afundar, enquanto raios cortavam o céu acima de sua cabeça. Paulo tentou jogar outra corda, mas Estrela simplesmente ignorou, focada em apenas uma coisa: chegar a Raio. Em questão de segundos, ela estava próxima da margem onde Jonas e Paulo se encontravam. O rio tentou empurrá-la, mas foi em vão. Estrela sacudiu a crina empapada e conseguiu firmar as patas contra algumas pedras, finalmente saltando para a terra. O peso do corpo dela fez o solo ceder num barranco lamacento, mas ela se ergueu com agilidade. Atravessara o trecho mais perigoso sozinha, guiada por puro instinto materno. Um silêncio surpreendente pairou, mesmo com a tempestade rugindo ao redor. Jonas, ainda meio atordoado, observou a égua andar em direção a Raio. Ela se aproximou cautelosamente, analisando Jonas com um brilho curioso no olhar, como se reconhecesse nele o salvador do potro. Deu 2 passos hesitantes, sacudiu a cabeça para livrar-se do excesso de água e abaixou o focinho na direção do filho. Raio mexeu as pernas, tentando se colocar de pé. Tremia de medo e frio, mas levantou o focinho para encostar na mãe. Jonas se afastou um pouco, respeitando o momento, ainda ofegante por conta do esforço de nadar na correnteza violenta. Nenhum dos cavalos se afastou dele. Estrela, na verdade, virou as orelhas para Jonas, emitindo um som suave, quase um agradecimento silencioso. Paulo, com o rosto sujo de barro, observava tudo sem acreditar. Aquela égua selvagem, que até então parecia desconfiar de qualquer humano, agora ficava ali, a poucos metros de Jonas, sem demonstrar medo ou hostilidade. O relinchar dela soou diferente, menos tenso, um tom repleto de alívio. Os pingos grossos escorriam pelas manchas cinza do seu pelo, refletindo a luz dos relâmpagos. Jonas passou a mão pela crina molhada de Raio, verificando se o potro tinha algum machucado mais sério. Encontrou apenas alguns arranhões superficiais, resultado do choque contra galhos e pedras. O pequeno ainda tremia, mas retribuía o toque de Jonas com uma confiança instintiva, como se já o reconhecesse. Jonas sentiu um aperto no peito ao perceber quão frágil o potro era e quão perto estivera de perder a vida naquelas águas implacáveis. A chuva continuava, mas agora a tensão parecia menor. Uma calma estranha surgiu naquele pedaço lamacento de margem, como se todos estivessem unidos por um único propósito: sobreviver. Estrela deu mais um passo na direção de Jonas. Ele esticou a mão devagar, sem movimentos bruscos, e tocou de leve o pescoço da égua. Ela aceitou o gesto, sacudindo um pouco a crina, os olhos se mantendo firmes sobre ele. Por alguns segundos, Jonas nem lembrava mais do vento frio ou do cansaço. Sentia apenas o calor do contato com aqueles animais e um inexplicável sentimento de conexão. A própria natureza, que minutos antes parecia apenas furiosa e cruel, agora dava sinais de trégua. Paulo largou a corda no chão, ainda pasmo com a cena. Sabia que era raro conseguir qualquer tipo de aproximação com cavalos selvagens,
ainda mais numa situação tão extrema. Jonas respirou fundo, sentindo a dor nos ombros e nos braços, resultado das pancadas que levara no rio. As roupas pesavam, encharcadas, e havia cortes nos braços e nas pernas que ardiam sob a chuva. Mas nada disso importava tanto quanto o fato de Raio estar vivo e seguro. Estrela inclinou o rosto, cheirando a terra molhada, e depois tocou o focinho de Jonas, como se quisesse reconhecer seu odor ou entender por que ele ajudara seu filhote. Apesar da ventania forte e dos pingos que continuavam a cair, aquele instante carregava algo quase sagrado. O cabelo de Jonas colado à testa pingava, e ele limpou o rosto com a manga da jaqueta. Olhou para Estrela e para Raio, absorvendo a cena. Um sentimento de gratidão se formou em seu peito, sabendo que, por mais risco que tivesse corrido, havia valido a pena. Ainda ofegante, Jonas encarou Paulo, que devolveu um breve sorriso, sem palavras para descrever o que estava sentindo. Os dois sabiam que mais tempestades viriam, que a enchente ainda não terminara, mas naquele momento só queriam uma pausa para respirar. O céu lançava mais clarões de relâmpago, e a chuva arrepiava a pele de todos, mas havia uma tranquilidade estranha ao redor. Estrela, de pé junto a Jonas e ao potro salvo, levantou a cabeça para o céu, as narinas dilatadas, como se estivesse farejando o horizonte. Em vez de fugir para longe, a égua permaneceu ali, balançando a cauda e protegendo Raio com o corpo. Num raro instante, ao levantar os olhos, Jonas percebeu que o animal reconhecia seu esforço. Uma vez que a vida do potro parecia fora de perigo imediato, o que aconteceria agora? A resposta veio de forma silenciosa, no porte ereto de Estrela, no modo como ela parou ao lado de Jonas e Raio, sem recuar um único passo. Através da chuva, Estrela permanece protetora ao lado de Jonas, demonstrando uma gratidão silenciosa. Seu gesto inesperado desperta uma conexão que deixa Jonas sem fôlego, sugerindo que esse laço mudará tudo. A noite dera lugar a um novo dia, mas a chuva teimosa insistia em pingar no telhado do rancho, como se não quisesse cessar de vez. Jonas abriu os olhos, sentindo cada músculo do corpo latejar. As recordações do mergulho arriscado para salvar o potro ainda estavam frescas em sua mente, e as marcas azuis em seus braços confirmavam o tamanho do desafio enfrentado. Ao se levantar, percebeu o lamento do vento cortando os campos lá fora. As portas do estábulo batiam suavemente, como se ansiassem por reparos urgentes. O cheiro de terra molhada misturava-se ao de café recém-passado, trazendo uma sensação agridoce de lar sob ameaça. Reunindo o pouco de energia que tinha, Jonas saiu para verificar se Raio havia resistido bem à noite. Encontrou o potro aninhado ao lado de Estrela, meio abrigado por algumas madeiras improvisadas contra a ventania. Os dois animais ainda tremiam ligeiramente, mas pareciam dispostos a enfrentar mais um dia de tempo incerto. Jonas se ajoelhou, passando a mão na crina castanha do potro. As lembranças do rio furioso voltaram à sua mente, e ele não pôde evitar um leve sorriso de alívio. "Bom dia para vocês também, hein?" disse baixinho, sem esperar resposta. A manhã seguiu num ritmo estranho. Enquanto corria para verificar os danos nas cercas, Jonas mantinha um olho atento em Estrela e Raio. Ele sabia que os cavalos selvagens eram naturalmente arredios, mas, de algum modo, pareciam preferir ficar por perto. A chuva havia cedido o suficiente para permitir que a luz pálida do sol nascesse tímida no horizonte. Foi nesse breve clarão que Jonas notou o real tamanho do estrago em suas terras. Cercas retorcidas, terra encharcada quase inutilizável, e um rastro de galhos e lama espalhado por toda a parte. Mesmo cambaleante, decidiu cuidar primeiro de Raio. Precisaria de um local mais seco para que o potro pudesse descansar e se recuperar completamente. Reuniu algumas tábuas e montou uma espécie de pequena baia improvisada num canto do estábulo. Não era luxuoso, mas a cobertura protegia das goteiras que caíam sem trégua do telhado envelhecido. Com um assovio suave, convidou Estrela e Raio para entrarem. O potro ensaiou alguns passos vacilantes,
ainda aprendendo a confiar em Jonas. Estrela seguiu logo atrás, observando cada movimento do homem. Quando o raio se aproximou da entrada, Jonas percebeu seu olhar inseguro, como se estivesse esperando uma confirmação da mãe de que aquilo era seguro. Estrela pareceu captar o pensamento do filho e roçou o focinho contra ele, empurrando-o levemente para frente. Raio cedeu, finalmente entrando no pequeno espaço coberto. Isso, garoto. Aqui vocês ficam bem. Jonas falou, deixando que percebessem seu tom tranquilo. Pouco depois, Paulo e mais 2 rapazes do rancho surgiram, trazendo feno para os animais. Eles pararam na entrada, perplexos ao ver Estrela e Raio tão calmos perto de Jonas. Paulo coçou a cabeça, sem disfarçar o espanto. Eu jurava que esses 2 iam disparar mato adentro quando clareasse, comentou, aproximando-se com cuidado. Jonas, ainda sentindo dores, sorriu de canto. Pois é. Acho que a enchente mudou um pouco as prioridades de todo mundo. Sentar-se na beira de uma cadeira de madeira velha foi quase um alívio. Jonas percebeu as roupas ainda úmidas em contato com seu corpo cansado e lembrou-se de que deveria cuidar dos próprios ferimentos. Levantou um pouco a manga e notou um corte no braço, que agora começava a incomodar. Com o kit simples de primeiros socorros, limpou a ferida e estremeceu quando o antisséptico tocou a pele, ardendo como brasa. Cada movimento lhe lembrava o quanto o rio havia sido impiedoso. Enquanto enfaixava o braço, ouviu o som de passos apressados vindo do pátio. Dona Lourdes, uma vizinha de longa data, apareceu com expressão carregada. A capa de chuva escorria pela gola e ela jogou o capuz para trás, encarando Jonas. Bom dia, ela falou, mas o tom não soava exatamente amistoso. Fiquei sabendo que você andou trazendo cavalos selvagens para perto do gado. Que história é essa? Jonas se levantou, tentando fingir que não sentia tanta dor. Dona Lourdes, não foi bem assim. A tempestade foi violenta. Se eu não salvasse o potro, ele teria morrido afogado. E a mãe? Bem, ela resolveu ficar por aqui. E se eles começarem a invadir as cercas? E se espalharem alguma doença para os nossos rebanhos? Insistiu a mulher, cruzando os braços num gesto de quem não via com bons olhos a nova situação. Jonas manteve a calma, lembrando que ela não estava ali para brigar, mas sim porque estava preocupada com seus próprios animais. Olha, eu entendo sua preocupação, mas não vejo indícios de que esses mustangues sejam ameaça. É só uma égua e seu filhote. Estão exaustos depois da enchente. Dona Lourdes respirou fundo, lançando um último olhar desconfiado em direção à Estrela. Bem, se isso começar a dar problema, você sabe que o pessoal do vale não vai gostar nada. Jonas acompanhou a saída da vizinha, que montou no cavalo e partiu sob o chuvisco. Ele sentiu no ar a tensão que se formava. Nem todos achariam normal ver mustangues circulando livremente pelos arredores de uma propriedade particular. Com o clima instável e as pastagens comprometidas, a rivalidade por recursos aumentava. Pouco depois, enquanto recolhia ferramentas para consertar a cerca do pasto principal, Jonas notou um vulto à distância. O garanhão baio, que liderava a manada selvagem, estava parado sobre um pequeno outeiro, observando tudo com atenção. Mesmo de longe, seu porte musculoso e a crina espessa eram inconfundíveis. Seu olhar parecia exigir explicações sobre por que Estrela e Raio estavam tão próximos de um humano. Jonas ergueu a mão, como se cumprimentasse o garanhão. O animal sacudiu a cabeça e bateu as patas no chão lamacento, indeciso. Então se virou, trotando pela trilha tomada pela enchente, e desapareceu por entre a neblina leve que subia com a manhã. Jonas se perguntou se ele voltaria para buscar a égua e o filhote, ou se apenas manteria distância, observando os movimentos de longe. Estrela, por sua vez, começou a cheirar o interior do estábulo, esfregando as paredes e relinchando baixinho para Raio. Quase como num gesto de aprovação, ela empurrou o pequeno potro em direção a Jonas, fazendo-o tocar o focinho de leve contra a mão dele. Jonas sentiu o pelo úmido de Raio e, numa atitude de ternura, passou a palma pela crina do potro. Era surpreendente perceber quanta confiança aquele animal já depositava nele.
É incrível, disse Paulo, que observava de um canto. Nunca vi um cavalo selvagem desse jeito, ainda mais com um potro recém-salvo. Jonas assentiu. Eles passaram por um aperto, assim como a gente. Talvez enxerguem que a gente não é inimigo. O céu, porém, não mostrava sinais de abrir completamente. Grandes nuvens escuras continuavam a rondar, e o ar seguia abafado, típico de uma época em que mais tempestades poderiam surgir a qualquer momento. Jonas decidiu deixar um pouco de feno extra num canto, sem saber se os mustangues comeriam aquele alimento de rancho ou se prefeririam forragear por conta própria. Para sua surpresa, Raio se aproximou da pilha e deu algumas mordiscadas cautelosas, esticando o pescoço para sentir o cheiro estranho. Depois, com um relincho suave, beliscou algumas fibras, o que pareceu agradar seu paladar de potro que começava a descobrir o mundo. Estrela observou o filho sem se afastar. Aquilo aqueceu o coração de Jonas, reforçando a certeza de que tinham formado um laço incomum. Um dos ranch hands, de chapéu escuro, cochichou para Paulo enquanto olhava meio desconfiado para Estrela e Raio. Sussurros rodavam entre alguns empregados. Temiam que, no futuro, a presença dos mustangues atraísse mais problemas, ou até mesmo todo o restante da manada. Jonas fingiu não notar os murmúrios. Tinha consciência de que um rancho tradicional, voltado para a pecuária, raramente via com bons olhos cavalos selvagens rondando as propriedades. Mas, depois do que presenciara no rio, sentia que não podia virar as costas para aqueles animais. O dia se arrastou no concerto de cercas, remendos na estrutura do celeiro e cuidados básicos com o gado. A todo momento Jonas lançava um olhar para Estrela e Raio. Notava que a égua se mantinha alerta, mas sem intenção de fugir. Era como se quisesse garantir que o filhote tivesse a tranquilidade e a proteção de que precisava antes de partir para os campos. Apesar de tudo, a chuva não voltara com força total, o que deu a Jonas a chance de seguir trabalhando até o fim da tarde sem maiores incidentes. Quando o sol começou a descer lentamente, pintando o céu com um tom alaranjado misturado ao cinza das nuvens, Jonas se recostou em uma cerca e respirou aliviado por um instante. O potro já conseguia se manter firme em pé, apesar do cansaço aparente, e a mãe lhe dava pequenos toques de encorajamento. Paulo passou por Jonas, deu um tapinha em seu ombro e disse que estava indo buscar lenha seca para a cozinha. Ficou claro que todos estavam, em alguma medida, tocados pela coragem daquele animalzinho. Já quase noite, Estrela e Raio se afastaram do estábulo. Passaram pela cerca que Jonas ainda não terminara de consertar e seguiram em direção às pastagens mais livres. O homem, observando de longe, achou que fosse o momento de despedida, de vê-los sumirem novamente na natureza que era seu lar. Mas notou que eles não foram muito longe. Mantiveram-se num trecho mais alto, logo após os limites do rancho, onde ainda era possível enxergar o brilho dos olhos de Raio. Uma brisa fria varreu a fazenda, balançando as folhas das árvores e trazendo o cheiro de terra úmida. Jonas limpou as mãos na calça, olhando o horizonte escurecer. Vultos de nuvens ameaçavam outra noite de chuva, mas, por ora, o cenário era de trégua. Fitou o nascer das estrelas no céu acinzentado e, num breve pensamento, agradeceu por ter conseguido salvar aquela vida inocente do rio. Pouco antes de entrar em casa, voltou-se uma última vez na direção do celeiro para checar se tudo estava em ordem. No meio da penumbra, distinguiu duas silhuetas familiares. Estrela e Raio haviam retornado e circulavam perto do velho celeiro. Pareciam tranquilos, como se gostassem de ficar sob a proteção improvisada. Jonas sentiu uma pontada de esperança no peito, mas ao mesmo tempo não pôde deixar de pensar nos olhares desconfiados e nos avisos que já começavam a rodear sua decisão de acolher os mustangues. Observando o anoitecer, Jonas percebeu a silhueta de Estrela e Raio voltando perto do celeiro. A confiança deles nele desperta uma esperança cautelosa e um presságio de conflito, caso outros não aprovem. Numa manhã cinzenta, após uma madrugada de chuva fraca, Jonas despertou ao som de relinchos inusitados.
Ao se aproximar de uma janela, avistou algo que não esperava. Estrela, Raio e mais alguns cavalos selvagens estavam espalhados pela área perto da cerca principal. Pareciam ter chegado durante a madrugada, atraídos talvez pela grama ligeiramente mais alta que sobrevivera à enchente ou pela segurança que Estrela aparentemente sentia naquele terreno. O dia mal começara, e o céu já anunciava novos aguaceiros. As nuvens escuras pendiam baixas, espremendo a luz do sol e imprimindo um clima de constante alerta. Jonas vestiu sua jaqueta e saiu, pisando na terra ainda lamacenta. Sentiu os músculos reclamando do esforço dos últimos dias, mas seguiu em frente. Precisava verificar se os cavalos estavam causando algum alvoroço com seu próprio gado. A cena era curiosa. Estrela pastava calmamente ao lado de Raio, que dava pequenas mordidas na grama. Outros 3 mustangs, todos com pelagem castanha ou preta, mantinham-se a alguns metros de distância. Observavam Jonas de olhos atentos, mas sem fugir de imediato. Havia algo na atitude de Estrela que parecia transmitir confiança ao resto do grupo. O homem se aproximou devagar, respeitando o espaço dos animais. Raio levantou as orelhas, reconhecendo-o, enquanto Estrela ergueu a cabeça, mas não se afastou. Era a confirmação silenciosa de que o laço construído após o resgate continuava forte. O barulho de cascos se aproximando atraiu a atenção de Jonas. Um grupo de vizinhos e peões de outras fazendas chegou, formando uma pequena comitiva que checava estragos pela região. À frente vinha Chico, um rancheiro que costumava discordar de quase tudo que Jonas fazia. Ele esticou o pescoço para ver os mustangs e balançou a cabeça num gesto de reprovação. É isso mesmo que estou vendo, Jonas? Mais desses cavalos soltos pela sua terra? Jonas disfarçou o incômodo. Eles vieram sozinhos, Chico. Eu não convidei ninguém, mas também não vou expulsá-los na força. Chico deu um estalido com a língua, maneando a cabeça. Depois não diga que não avisei. Esses bichos podem trazer transtornos sérios para o nosso lado. Antes que Jonas pudesse responder, outra voz soou no grupo, a de um senhor mais velho chamado Seu Nélio. Ele parecia mais agitado. Você soube, né? Algumas cercas das fazendas lá perto do rio foram quebradas. O pessoal está dizendo que foram esses mustangs. Jonas manteve a calma. Será que foi mesmo? A enchente arrastou o tronco, destruiu galpões? Por que culpar os cavalos sem provas? Seu Nélio gesticulou com certa impaciência. Não estou dizendo que foram todos eles, mas a gente vê pegadas, marcas recentes. E se começarem a invadir as plantações e rasgar o pasto do gado? A chuva fina tornou-se um chuvisco quase imperceptível, mas o vento levantou-se, balançando os galhos de algumas árvores próximas. Jonas sentiu um arrepio no pescoço, tanto pelo frio quanto pela animosidade crescente. Vamos com calma, tentou explicar. Não podemos ignorar que a enchente desalojou os animais. Eles estão procurando área seca. Se a gente tocá-los à força, podem se espalhar ainda mais. Paulo, que assistia em silêncio, assentiu com a cabeça, concordando com Jonas. Entretanto, a maior parte dos visitantes parecia cética. No fim, ninguém ali parecia disposto a grandes discussões, até porque o céu ameaçava desabar de novo. Chico se despediu com um aceno ríspido, montou a cavalo e partiu ao lado dos outros, deixando um clima pesado. Com o campo voltando à tranquilidade, Jonas suspirou profundamente e caminhou até uma parte da cerca que ainda precisava de reparos. Não pôde deixar de olhar por cima do ombro para conferir se Estrela, Raio e o restante da manada continuavam por perto. De fato, lá estavam eles, pastando e observando silenciosamente. Quase deu para sentir o peso da vigilância do garanhão baio, que apareceu ao longe, sem se aproximar muito, mas deixando clara sua presença dominante. A tarde chegou encoberta por nuvens densas, trazendo uma claridade difusa que deixava tudo com um ar opressor. Jonas decidiu deixar alguns fardos de feno num canto do terreno, caso os mustangs se interessassem. Sabia que boa parte deles preferia forragear no mato, mas a enchente tinha devastado grande parte da vegetação. Ainda hesitava se aquilo era o melhor a fazer.
Porém, lembrar de Raio quase se afogando o comovia e o motivava a oferecer alguma forma de ajuda. Num canto do curral, ouviu 2 peões conversando em tons baixos. Um deles dizia que, se Jonas continuasse tolerando a presença dos mustangues, mais animais selvagens poderiam chegar, e isso resultaria numa invasão. O outro respondia que Jonas era teimoso, mas provavelmente tinha razão sobre a enchente ter empurrado a manada. Eles se calaram ao notar que Jonas se aproximava, cada um seguindo rápido para o seu serviço. Com o passar das horas, o vento trouxe uma frente fria, e uma nova pancada de chuva desabou no fim do dia. Jonas abrigou o gado no que restava de coberto, enquanto tentava manter o estábulo reforçado. Relâmpagos cortavam o céu, transformando a paisagem lá fora num jogo de luz e sombra. A chuva martelava o telhado com insistência, fazendo o homem temer que o nível dos cursos d'água subisse outra vez. Perto do anoitecer, houve um breve intervalo na tempestade. Jonas aproveitou a trégua para inspecionar as cercas mais distantes. Pegou seu cavalo e seguiu com cuidado pelas trilhas encharcadas. O barro chegava a escorrer pelos cascos do animal, dificultando a locomoção. Em determinado momento, o cavalo se assustou com um estampido ao longe, um tiro que ecoou pelo vale. Jonas sentiu o coração saltar, temendo o pior. Droga, murmurou, cutucando o cavalo para ir mais depressa. A cada passo, a chuva começava a se intensificar de novo, encurtando sua visibilidade. Quando chegou perto de um trecho do terreno que marcava a divisa com outra fazenda, avistou clarões, possivelmente de lanternas ou faróis. Não conseguia identificar de onde vinham. Talvez fossem pessoas procurando algum animal extraviado ou mesmo tentando afugentar os mustangues. O vento assobiava, confundindo os sons. Jonas rezava para que não ocorresse nenhum confronto. Não teve sinal de invasores no cercado mais distante. Ainda assim, o disparo que escutara deixava sua mente inquieta. Voltando pela lama, Jonas permaneceu alerta, a sensação ruim ainda ali, pesando no ar úmido. Ao chegar à área do curral, Paulo apareceu com olhos arregalados, comunicando que também ouvira tiros, mas não conseguiu ver quem os havia disparado. A noite mergulhou a região na escuridão. Trovoadas refletiam na água acumulada, criando manchas de luz fantasmagóricas. Em meio ao barulho da enxurrada, Jonas e Paulo resolveram patrulhar o limite do rancho, cada um focando um lado. A lanterna de Jonas projetava feixes instáveis nas poças e nos troncos caídos. O ar cheirava a relva molhada misturada com o odor de madeira podre. Em certo ponto, Jonas avistou um vulto correndo, mas não conseguiu identificar quem era. Deu um assobio e avançou alguns passos, a mão firme na lanterna. O vulto se perdeu na curva de uma cerca danificada. Um segundo depois, ouviu um relinchar assustado. Correu para ver o que acontecia, temendo pelo bem-estar de Estrela e Raio. Para seu alívio, encontrou apenas 2 das éguas selvagens correndo para longe, livres, sem sinal de ferimentos. Paulo surgiu logo depois, ofegante, dizendo que vira um grupo de homens com lenços amarrados ao rosto. Pareciam querer afastar os cavalos selvagens dali a qualquer custo. Jonas xingou baixinho, com a respiração acelerada. A fúria dentro dele crescia, mas ao mesmo tempo entendia que agir precipitadamente poderia pôr em risco a vida dos animais, e até a deles próprios. Quando a chuva engrossou de novo, raios iluminando o céu, Jonas ergueu a voz para aqueles homens desconhecidos, sem saber sequer se podiam ouvir. Eu sei que estão aí. Não façam besteira. Esses cavalos só estão tentando sobreviver. O trovão abafou suas palavras, ecoando pelo vale. Após alguns instantes de silêncio, Jonas ouviu passos apressados na lama, distanciando-se. Pelo modo como os ruídos sumiram, deduziu que o grupo recuara, talvez por causa da tempestade. Um calafrio percorreu sua espinha. Aquela retirada repentina não significava que desistiram. Podia ser apenas um aviso. Paulo abriu caminho com a lanterna, e os dois voltaram para a casa principal do rancho, os sapatos pesados de lama e a cabeça cheia de pensamentos sombrios. Lá fora, a chuva continuava castigando tudo.
Segundos depois de chegarem, outro clarão de relâmpago revelou não muito longe a silhueta de alguns cavalos selvagens galopando num disparo de pânico. Jonas engoliu em seco, sabendo que essa situação poderia piorar se as pessoas da vizinhança cismassem de usar a força. Ele fechou a porta contra as rajadas de vento, tentando acalmar a própria respiração. Paulo largou a lanterna numa cadeira, a luz ainda balançando e criando sombras que pareciam dançar nas paredes. Um silêncio tenso dominava o interior da casa, contrastando com o rugido da tempestade do lado de fora. "Acho que arranjamos problema", disse Paulo com a voz baixa. Jonas confirmou com um aceno, olhando pela fresta da janela. Viu um relâmpago cortar o céu, iluminando um pedaço do terreno encharcado, mas não havia ninguém por ali agora. Apenas poças transbordando e o vento lançando gotas contra o vidro. Ficaram alguns minutos sem falar nada, escutando o som ininterrupto da chuva e sentindo o peso de uma ameaça que não podiam controlar completamente. O rancho se tornara palco de uma disputa silenciosa, e Jonas se deu conta de que não bastava apenas proteger os mustangues contra a natureza, agora precisaria defendê-los também de pessoas que os viam como inimigos. Em meio à escuridão do temporal, Jonas retomou a coragem que precisava. Se havia alguma chance de coexistência entre os cavalos e os homens, ele lutaria para encontrá-la. Mas aquela noite mostrava que nem todos estavam dispostos a tolerar animais livres circulando pela região. O cheiro de perigo pairava no ar. Um silêncio ameaçador tomou conta do lugar quando os vultos desapareceram na tempestade. Jonas ficou imóvel sob a chuva, o coração aos saltos, entendendo que havia conquistado a inimizade de quem enxerga os mustangues apenas como um incômodo. A manhã amanheceu carregada, com uma neblina espessa que mal deixava ver o outro lado do terreiro. Os pingos da chuva noturna ainda se acumulavam nas folhas, enquanto o cheiro de terra encharcada dominava o ar. Jonas despertou mais cedo que de costume, cansado, mas incapaz de relaxar, sabendo que as águas podiam voltar a subir. Seu primeiro ato foi verificar a encosta atrás do celeiro, onde a lama avançava dia após dia, ameaçando engolir partes da cerca. Ao chegar lá fora, deu de cara com Estrela e Raio pastando em um trecho mais alto, quase imperceptível por trás da bruma. A mãe parecia bem mais tranquila, e o potro já se arriscava a brincar, trotando em círculos curtos. Vê-los tão à vontade despertou em Jonas a sensação de que sua presença era, de algum modo, bem-vinda por aqueles animais. Pouco depois, Paulo apareceu trazendo notícias ruins. Disse que o rio subira durante a madrugada e alagou mais um pedaço das terras no vale. Muitos ranchos próximos estavam mobilizados para retirar o gado de áreas mais baixas. Isso significava mais barulho, mais gente circulando, e a tensão só aumentava para aqueles que não toleravam os mustangs. Jonas sabia que a situação podia fugir do controle caso o conflito com os vizinhos se acirrasse. Ainda assim, focou-se nas tarefas imediatas. Levar rações até os currais, verificar o estado dos bezerros mais novos e reforçar pequenos diques de contenção. Enquanto trabalhava, olhava para Estrela e Raio, notando que, de vez em quando, não estavam mais sozinhos. 2 ou 3 cavalos selvagens começaram a aparecer pelos cantos, aproximando-se sem muita cerimônia, como se tentassem entender o que acontecia. A confiança de Estrela em Jonas crescia de forma perceptível. Quando ele passava perto do potro, a égua não se mostrava arisca. Às vezes até se aproximava, farejando a mão dele em busca de algum torrão de sal ou qualquer sinal de alimento. Raio então balançava a pequena crina, imitando a postura da mãe. Se aquele fosse o único problema, Jonas até sorriria diante da cena, mas não podia esquecer que, a cada dia, mais pessoas reclamavam dos cavalos entrando em suas propriedades. Por volta do meio-dia, o céu escureceu de modo quase repentino. O vento soprou com força e a chuva voltou a fustigar a planície alagada. Jonas se recolheu à varanda do rancho, onde pôde observar a água correndo pelos sulcos que se formavam na terra. Foi quando ouviu, ao longe, um barulho de motores. Eram caminhonetes dos vizinhos que circulavam,
possivelmente atrás do gado desgarrado ou removendo equipamentos antes que fossem arrastados pelas cheias. Tentando não se deixar levar pela angústia, Jonas decidiu checar como estavam as pastagens que ficavam num nível um pouco mais baixo. Cavalgou com Paulo por uma trilha que se transformara em lama escorregadia. Os pingos batiam no chapéu e escorriam, deixando tudo ainda mais frio. A chuva era fina, mas contínua, suficiente para continuar elevando o rio ao longo do dia. Em certos trechos, já não havia como passar sem entrar na água até a altura do joelho do cavalo. Encontraram algumas cabeças de gado ilhadas em um ponto onde a enchente já tomava conta da grama. Conseguiram guiá-las até um lugar mais seco, mas o esforço deixou ambos exaustos. Mais de uma vez, Jonas quase foi ao chão ao sentir o cavalo escorregar. Não parava de pensar em como seria a situação dos mustangs, que sem cercas nem proprietários, buscavam instintivamente onde pisar. Provavelmente chegariam cada vez mais perto de propriedades privadas em busca de abrigo ou alimentação. Voltar ao rancho trouxe algum alívio. A chuva diminuiu um pouco, e ao longe, Jonas avistou o garanhão-baio de crina longa, trotando numa área mais elevada. Parecia mancar, como se tivesse machucado a pata, talvez numa pedra ou tronco caído. De tempos em tempos, ele erguia a cabeça e relinchava, numa postura de vigilância, vendo Jonas se aproximar. Era provável que estivesse se perguntando por que Estrela e Raio passavam tanto tempo perto dos humanos. Antes de descer do cavalo, Jonas ouviu uma voz chamando-o pelo nome. Do outro lado da cerca surgiu seu Nélio, o chapéu encharcado e um olhar preocupado. Jonas, o pessoal tá reclamando cada vez mais desses cavalos. Teve quem jurasse ter visto uns 5 ou 6 cruzando a estrada e quase causando um acidente. Deve ser a manada do Garanhão-baio, respondeu Jonas, apontando com a cabeça na direção do morro. Mas não foi por querer. Eles estão procurando onde ficar. Seu Nélio suspirou, olhando para as botas enlameadas. Eu sei, meu filho, mas a verdade é que o pessoal acha que eles são perigosos. E com essa enchente toda, há um medo geral de que, em grupo, possam pisotear as plantações ou espantar o gado. A cada frase, Jonas sentia a responsabilidade aumentar. Não estava sendo fácil lidar com a enchente e, ao mesmo tempo, convencer os vizinhos de que precisava proteger os mustangs. Ainda tentou argumentar que os cavalos não tinham escolha, pois a água subia e eles buscavam áreas secas. Mas seu Nélio se despediu sem muita convicção, levando consigo a expressão preocupada de quem aguardava uma tragédia anunciada. Durante a tarde, a chuva voltou a engrossar. Relâmpagos rasgavam o céu em intervalos curtos, iluminando o rancho numa claridade fantasmagórica. Jonas e os peões se apressaram a reunir as vacas e os bezerros, tentando mantê-los protegidos nos estábulos. Havia um rumor de que outra forte tormenta cairia ainda naquela noite, o que só pioraria as inundações. Mesmo nessas condições, Estrela e Raio continuaram circulando pelas proximidades. Alguns cavalos da manada chegavam perto, mas recuavam ao ver as construções. O Garanhão-baio, em especial, fazia rondas em volta do rancho, parecendo vigiar quem se aproximava. De certo modo, Jonas achava aquilo fascinante. Era como se o instinto de autopreservação dos animais travasse um embate constante com a curiosidade que sentiam por ele. Já de tardinha, quando a chuva deu uma pequena trégua, Jonas decidiu verificar os diques improvisados que havia feito para desviar a água de áreas mais sensíveis. Acompanhado de Paulo, passou boa parte do tempo enfiado na lama até as canelas, reafirmando sacos de areia e tentando escorar pedaços de madeira. O vento gelado arrepiava a pele onde a jaqueta não cobria. Foi nessa hora que começou uma conversa sobre as tensões no vale. Paulo estava preocupado, ouvira boatos de que alguns homens falavam em laçar os mustangs e levá-los para fora da região, ou até abater aqueles que criassem confusão. Jonas quase largou o que fazia ao ouvir aquilo. Abater? Sua voz subiu 1/8. Meu Deus, eles não têm culpa do temporal nem de nada. Paulo concordou, sério. Eu sei, mas o pessoal tá cansado.
Toda essa enchente, prejuízos, sempre sobra alguém para culpar. Por mais que se esforçasse, Jonas não conseguia tirar da cabeça a cena de um potro indefeso na água, prestes a morrer. Qualquer ideia de abate parecia um absurdo. Fechou os punhos, o coração acelerando. Precisaria encontrar um modo de convencer as autoridades locais ou até um órgão de proteção ambiental, mas duvidava de que a burocracia pudesse agir rápido numa situação extrema. De volta ao rancho, com o corpo pesado de tanto esforço, Jonas notou que Estrela e Raio estavam mais próximos que nunca, como se sentissem a inquietação no ar. O potro se aproximou, tocando o focinho na mão dele, pedindo alguma forma de carinho ou talvez um pouco de alimento. Jonas sentiu o nó na garganta apertar. Apesar de tudo, ele ainda encontrava ali uma confiança inquebrável, algo que o fazia seguir em frente. Quando o sol começou a mergulhar no horizonte, pintando o céu de um alaranjado turvo mesclado ao cinza das nuvens, Jonas subiu num ponto ligeiramente elevado, atrás do velho celeiro. Dali, tinha uma visão mais ampla do vale, onde a água avançava cada dia mais. À sua esquerda, descansava o garanhão baio, imóvel, com um ferimento ainda aparente em seu flanco. Parecia debilitado, mas mantinha a cabeça erguida, atento a qualquer ameaça. Enquanto contemplava aquela cena, Jonas sentiu um calafrio. Via os campos alagados, parte do gado já deslocado para áreas mais altas e, ao mesmo tempo, os mustangues procurando refúgio. Era como observar o confronto direto entre a natureza implacável e a vontade de sobreviver. Se continuasse chovendo assim, tudo ali corria risco de se perder. A brisa da noite sacudiu as poucas árvores, fazendo-as balançar como fantasmas mudos. Jonas engoliu em seco, vendo ao longe o breu tomar conta do céu. Precisaria pensar rápido em como mover os animais, como proteger tanto o rebanho quanto a manada e, claro, evitar que os conflitos humanos explodissem. Por um instante, o silêncio pareceu tomar conta do ambiente. Só se ouviam as últimas gotas batendo nas folhas e o rumor distante de água escorrendo. Jonas fechou os olhos e respirou fundo, buscando coragem para os próximos passos. Então, olhando para o garanhão baio ferido e para o nível crescente do rio, compreendeu que o tempo era curto. Ou encontravam um lugar mais elevado, ou estariam todos condenados. Aquela enchente podia, de fato, varrer o vale. Jonas ficou de vigia ao pôr do sol, lançando olhares ora para o garanhão baio ferido, ora para o nível crescente das águas. Uma sensação de desgraça iminente pairou sobre o vale, e ele percebeu que precisavam buscar terras mais altas logo, ou arriscariam perder tudo. A segunda tempestade chegou antes mesmo do amanhecer. O vento castigava o rancho com rajadas tão violentas que o telhado ameaçava ceder a cada rajada, rangendo como madeira velha prestes a se partir. O barulho da chuva no telhado era quase ensurdecedor, e a sensação de urgência se espalhava pela casa como um presságio. Jonas se levantou de supetão ao ouvir um estrondo mais forte do lado de fora. Procurou as botas, vestiu a jaqueta encharcada do dia anterior e saiu, já com o coração acelerado. Lá fora, a água corria em enxurradas, fazendo o chão virar um lamaçal traiçoeiro. Os pingos grossos pareciam agulhas geladas, mas isso não o impediu de caminhar até o curral para verificar se o gado continuava seguro. Enquanto avançava, praguejava mentalmente contra a chuva sem trégua e contra a escuridão que ainda envolvia toda a paisagem. Mal dava para distinguir as silhuetas ao redor. Logo que chegou ao curral, deparou-se com uma cena ainda mais preocupante. A parte inferior da cerca estava submersa e, em certos pontos, a força da água já arrancava as estacas do solo. 2 peões tentavam reforçar a estrutura, amarrando hastes de madeira, mas a cada martelada era como se o rio zombasse, trazendo mais lama e entulho. Jonas pediu que tentassem redobrar a firmeza dos postes, enquanto corria para verificar outro lado do terreno. No meio do percurso, um clarão iluminou o céu, revelando que alguns cavalos selvagens também corriam aflitos pela área. Jonas reconheceu a pelagem de Estrela e o contorno ágil de Raio,
que saltava poças e desviava de galhos arrastados pela corrente. Mais atrás, vinha o garanhão baio, mancando, mas mantendo-se firme na tentativa de reunir a manada. Num instante, um relâmpago estourou, e o estalo ensurdecedor assustou os animais, fazendo-os dispersar. Jonas notou que alguma coisa além do trovão havia se misturado àquele som. Um estampido seco, um barulho que não combinava com o céu. Parecia um tiro. Ele parou por um segundo, o coração retumbando na garganta. Olhou para o escuro, tentando entender de onde vinha aquele disparo. Então percebeu lanternas se movendo na margem mais afastada, além de uma cerca já parcialmente destruída. Uma voz exaltada ecoou, mas as palavras se perdiam no rugir da tempestade. Sem pensar duas vezes, Jonas foi na direção das luzes. A lama dificultava cada passo, e a chuva tornava impossível enxergar bem. Só via vultos e clarões de lanternas balançando. Quando finalmente se aproximou, o que viu fez o sangue ferver. Um grupo de homens agitados, alguns com rostos cobertos por lenços, acenava tochas ou lanternas, gritando para espantar os cavalos. Um deles portava uma arma de caça, apontando em várias direções. Os mustangs relinchavam, correndo em círculos desordenados, escorregando na lama. O baio procurava reunir a manada, mas a perna ferida o impedia de se mover com rapidez. "Saiam daí!" gritou Jonas, a voz quase engolida pelo temporal. "Larguem esses cavalos em paz." Dois homens se entreolharam, claramente surpresos com a chegada de Jonas. Um deles, aparentando ser o líder, levantou a espingarda como aviso. "Esses bichos estão destruindo cerca e assustando nosso gado", retrucou ele, os olhos brilhando de raiva por trás do lenço. "Se a gente não fizer nada, eles acabam com o vale." "Eles só estão tentando sobreviver", rebateu Jonas, avançando um passo. "Olha a enchente, vocês querem brigar com a água também?" A discussão se elevou, e os cavalos ficaram ainda mais agitados. Um dos agressores começou a brandir um pedaço de madeira, golpeando o ar para afugentar os animais. Alguns mustangs saíram em disparada, mas Raio, assustado, patinou na lama e quase caiu. Estrela relinchou de forma estridente, correndo para proteger o potro. Jonas sentiu a fúria subir ao ver aquilo. "Chega!" Ele abriu os braços, colocando-se entre os homens e os cavalos. A chuva escorria pela sua testa, ofuscando a visão, mas não recuou. "Deixem eles partirem. Não façam besteira." Um deles o empurrou, fazendo-o cair de joelhos na lama. A raiva explodiu no peito de Jonas, mas ele sabia que partir para a briga podia terminar em tragédia. Precisava agir com cautela, ou a situação poderia sair completamente de controle. Com dificuldade levantou-se, sentindo o frio penetrar os ossos. Seu olhar se cruzou com o de um dos mascarados, que hesitou por um momento, mas logo voltou a agitar a tocha, espantando um grupo de éguas que passava perto. Subitamente, o garanhão baio investiu. Ainda que mancando, avançou de orelhas baixas e dentes à mostra, determinado a proteger sua manada. Um lampejo rápido. O homem com a arma apontou e disparou. O estrondo se misturou ao trovão que partiu o céu. O baio interrompeu a corrida, soltando um som de dor. Cambaleou, quase tombando na lama, e os outros cavalos fugiram, aterrorizados. "Você tá maluco?" gritou Jonas, a voz repleta de indignação. "Por que fez isso?" O tiro trouxe um impacto inesperado. Percebendo a gravidade do que haviam causado, alguns dos homens recuaram. Um outro, sem saber o que fazer, largou a tocha no chão encharcado. O líder do grupo xingou, mas pareceu perder a coragem quando viu o sangue manchar o pelagem do baio. Com a chuva castigando, decidiu que era hora de fugir dali. Em meio à confusão, todos se dispersaram, sumindo na escuridão. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelos relinchos aflitos e pelo barulho da tempestade. Jonas correu até o baio, que forçava as patas a se manter de pé, tremendo em agonia. A lama já se manchava de vermelho e a água que caía só dificultava a visão exata do ferimento. O cavalo respirava com dificuldade,
os olhos arregalados como se não entendesse por que aquilo acontecia. Calma, amigão. Jonas falou baixinho, tentando não chorar de raiva e frustração. Aguenta firme. De joelhos na lama, Jonas tateou o flanco do animal. Sentiu a umidade quente do sangue se misturando à chuva. O cavalo lançou um olhar assustado e dolorido, mas não reagiu contra Jonas. Talvez por estar exausto e reconhecê-lo como alguém que desejava ajudá-lo. Nesse instante, Paulo surgiu correndo, ofegante, acompanhado de 2 peões que haviam ouvido os tiros e os berros. Nossa Senhora, Jonas, o que houve aqui? Paulo arregalou os olhos, incrédulo. Eles atiraram no baio. Jonas falava com a voz trêmula, apontando para o ferimento. Ajudem-me a levá-lo para um lugar mais protegido antes que ele piore. Os peões se entreolharam, sem saber ao certo se conseguiam arrastar um cavalo daquele porte, ainda mais ferido e assustado. Mas um forte relincho de estrela, a certa distância, pareceu estimulá-los a agir. Com esforço, abriram caminho pela lama, tentando apoiar o garanhão para que pudesse dar alguns passos. Cada centímetro conquistado era uma luta contra o medo do cavalo e contra a dor que ele sentia a cada movimento. O tempo todo, Raio e Estrela ficaram próximos, relinchando com angústia. O potro, em especial, corria em círculos, indeciso entre o impulso de fugir e a vontade de se aproximar do baio ferido. Estrela, por sua vez, alternava olhares entre Jonas e o garanhão, como se entendesse que o homem tentava salvar o líder da manada. A chuva castigava a todos sem piedade, transformando tudo em um cenário de caos. Com uma dificuldade imensa, Jonas e os outros conseguiram conduzir o baio para um ponto um pouco mais elevado, onde um pedaço de rocha sobressaía do terreno. Era longe do estábulo, mas ao menos estava menos inundado. A água ainda corria em pequenas corredeiras, tornando o chão escorregadio. Ali, improvisaram uma barreira usando madeira e lona, tentando criar um abrigo para estancar o sangramento. "Segurem firme!" gritou Jonas, enquanto Paulo buscava um pano limpo. "Precisamos pressionar o ferimento até a gente dar um jeito melhor." Os relâmpagos clareavam o local, revelando o rosto preocupado de cada um. As mãos de Jonas estavam trêmulas, sujas de sangue e lama. Cada trovão fazia o baio se agitar, mas ele já não tinha forças para reagir violentamente. Em alguns momentos, chegava a arquejar, como se a dor fosse insuportável. O vento começou a soprar ainda mais forte, trazendo mais folhas e detritos. Para piorar, o nível da água subia devagar, o que significava que, se ficassem muito tempo ali, poderiam acabar encurralados. Precisavam se mover. Jonas ordenou que tentassem conduzir o cavalo para um trecho de mata mais densa, onde algumas árvores sobreviviam à enchente e talvez pudessem dar algum abrigo adicional. Foi um trajeto penoso. A cada passo, os cascos do baio afundavam na lama, fazendo-o relinchar. Paulo segurava as rédeas improvisadas, tentando guiar sem causar mais dor. Jonas seguia ao lado, pressionando o pano contra o ferimento, numa tentativa desesperada de estancar o sangramento. Os outros peões tentavam afastar galhos que bloqueavam a passagem. Parecia uma eternidade até conseguirem chegar a um local mais firme. Enfim, avistaram algumas árvores retorcidas, cujas raízes se erguiam acima do nível da água. O lugar era sombrio, com as copas balançando violentamente sob a tempestade, mas ao menos oferecia alguma proteção contra a chuva. Jonas e os companheiros encostaram o baio no tronco de uma delas, criando uma barreira natural que o protegesse do vento. Ao redor, Estrela e Raio se mantiveram próximos, ignorando o relâmpago que cruzava o céu. Jonas pousou a testa contra a crina ensopada do cavalo, tentando acalmá-lo e a si mesmo. "Você vai ficar bem", sussurrou, a voz falhando. Seus olhos ardiam. Sentia raiva, tristeza e um enorme cansaço. Queria ter impedido aquele disparo. Queria evitar que a ganância e o medo dos homens tomassem conta do vale. Mas agora só podia lutar para salvar a vida do baio,
mesmo que com recursos limitados no meio de uma enchente implacável. A água lamacenta corria sob seus pés, ameaçando tomar mais espaço a cada instante. Precisariam mover todo o grupo para um lugar ainda mais seguro. A noite seguia escura. Os raios iluminaram o rosto de Jonas, revelando a determinação que substituía a exaustão. Num clarão de relâmpago, Jonas viu o quão gravemente o garanhão estava ferido. Diante da possibilidade de perder aquele líder orgulhoso, ele cerrou os dentes e sussurrou uma promessa de salvá-lo, mesmo que isso significasse arriscar tudo. Jonas mantinha a mão apoiada no flanco do garanhão baio, sentindo o sangue quente que misturava-se à chuva incessante. Mesmo protegidos pelas raízes retorcidas das árvores, a tempestade continuava a castigá-los sem piedade, tornando qualquer tentativa de atendimento mais difícil do que deveria ser. Paulo, de olhos arregalados, ajudava como podia, pressionando um pano contra o ferimento. Outros peões observavam em silêncio, temendo piorar a situação. O cavalo tremia, deixando clara sua dor. Ofegava com força, as narinas dilatadas e os olhos arregalados como se quisesse escapar daquela tragédia. Estrela e Raio não estavam longe. Vez ou outra, a égua pisava nervosamente no chão enlameado, relinchando baixo, sem entender por que o líder da manada estava caído. O potro permanecia colado à mãe, inquieto, dando pequenos passos para a frente, mas recuando assim que chispas de relâmpago iluminavam a mata. Depois de longos minutos, a chuva diminuiu ligeiramente, tornando os ruídos ao redor mais claros. Jonas aproveitou o momento para avaliar melhor o estado do garanhão. O tiro não parecia ter atravessado ossos, mas o sangue encharcava a pelagem. Ele limpou o local com o que restava de água limpa num cantil, embora não fosse suficiente para um tratamento adequado. Paulo perguntou incerto: será que a gente consegue levar ele até o estábulo? Lá teríamos mais jeito de cuidar disso. Jonas balançou a cabeça, os olhos fixos na expressão de dor do cavalo. Do jeito que ele está, mover tanto assim pode matá-lo, fora que as trilhas estão inundadas. Olhou para os lados, frustrado. Precisavam de suprimentos, de ajuda, mas a chuva que voltava a engrossar os isolava cada vez mais. Os peões sugeriram tentar improvisar um abrigo por ali mesmo. Entre troncos caídos e lonas velhas, construíram uma espécie de barreira contra o vento. Não era a solução ideal, mas daria alguma proteção para que o baio descansasse. Estrela relinchou mais uma vez, e Jonas arriscou um passo na direção dela. Calma, menina, disse, tentando transmitir confiança na voz. A gente vai fazer o possível. A égua abaixou a cabeça, como se entendesse o tom, mas ainda estava tensa. Raio, ao notar Jonas, o reconheceu e deu alguns passos desajeitados em sua direção, lembrando de quando ele o salvara no rio. Jonas passou a mão de leve na crina ainda molhada do potro, fazendo um carinho suave. Por um instante, aquela imagem lhe trouxe um lampejo de esperança. Afinal, já havia enfrentado a fúria das águas para salvar uma vida. Por que desistiria agora? A chuva endureceu outra vez, e todos se encolheram sob o abrigo precário. Apesar disso, tentaram revezar a tarefa de vigiar o ferimento do baio, limpando-o sempre que o barro ou folhas se grudavam ali. A noite avançava lentamente, e o frio se intensificava. A ideia de permanecer naquela posição por horas era desanimadora, mas ninguém estava disposto a largar o cavalo ferido à própria sorte. Quando o dia finalmente deu sinais de chegar, uma luz acinzentada tomou conta da mata alagada. O vento diminuiu, permitindo que o grupo pudesse pensar com mais clareza. Jonas tomou coragem para pedir ajuda. Precisavam de mais mãos, de medicamentos e talvez de algum suporte veterinário, se houvesse alguém disposto a enfrentar aquelas condições. 2 peões se voluntariaram para voltar ao rancho, reunir o que encontrassem de gaze e antissépticos, além de chamar quem pudesse dar assistência. Atravessaram a lama com cuidado, pois em alguns trechos a água chegava quase à altura da cintura.
Jonas ficou ali, sentindo-se impotente, mas mantendo a determinação de salvar o animal. Não seria justo perder aquela criatura que, além de representar a liderança da manada, agora também simbolizava a fragilidade da vida diante dos caprichos humanos e das forças da natureza. Enquanto aguardavam, uma surpresa se revelou. Dona Lourdes surgiu com 2 ranch hands que ela mesma recrutara. Carregavam medicamentos básicos e colchonetes enrolados. Assim que a chuva deu pequena trégua, encontraram Jonas pela trilha de barro. Seu rosto, marcado pelas rugas da idade, demonstrava preocupação. "Fiquei sabendo do tiro", disse ela, ofegante, o capuz escorrendo água. "Não posso dizer que apoio a presença desses cavalos aqui, mas também não vou ficar de braços cruzados vendo um animal sangrar até morrer." Jonas sentiu uma pontada de gratidão. "Eu agradeço, Dona Lourdes. Ele precisa de cuidado." Com a ajuda extra, conseguiram organizar um esquema de limpeza e curativo. O garanhão baio se mantinha em silêncio, os olhos vidrados na lama, tremendo de dor sempre que alguém mexia em seu ferimento. Ainda assim, aparentava estar mais calmo, talvez entendendo que aquelas pessoas tentavam ajudar. De vez em quando, erguia a cabeça na direção de Estrela, que o observava com atenção a alguns metros de distância. Em volta, a manada permanecia dispersa, mas sem ir embora por completo, acompanhando com desconfiança o movimento daquelas figuras humanas. Enquanto Jonas e Dona Lourdes limpavam o ferimento, Paulo ajudava a misturar algum antibiótico na água potável que tinham levado. Não era o tratamento perfeito, mas cada gota poderia significar a diferença entre vida e morte para o cavalo. Em certos momentos, Jonas segredava palavras de incentivo perto do ouvido do animal, como se quisesse que ele reagisse. "Aguenta firme, grandão! Você não veio até aqui para desistir agora, não é mesmo?" O baio piscava, as narinas mexiam, soltando um sopro baixo, quase um gemido. O processo seguiu por horas. A chuva parou ocasionalmente, depois voltava com força. O terreno, já saturado de água, ameaçava ceder em pontos mais íngremes, dando a sensação de que tudo ali estava prestes a desabar se o tempo não desse trégua. Conforme a tarde avançava, algumas pessoas surgiram para ver como podiam ajudar. Uns traziam panos limpos, outros tentavam afastar troncos que deslizavam pelas encostas. A situação uniu momentaneamente quem antes se mostrava contrário à presença dos cavalos. Até Chico, o rancheiro que vivia discordando de Jonas, apareceu discretamente. Trouxe uma caixa de remédios e ferramentas para consertar cercas, e sem falar muito pôs-se a trabalhar para erguer uma barreira que mantivesse a água afastada do abrigo improvisado. "Não se acostume, Jonas", resmungou Chico a certa altura, enquanto fincava um poste na lama. "A gente ainda tem divergências, mas não vou ver o Vale do Cedro virar um cemitério de bichos sem fazer nada." "Eu entendo", concordou Jonas, respirando fundo. "Agradeço de qualquer forma." Com o cair da noite, o cansaço abatia a todos. O garanhão baio já não tremia tanto, e o sangramento cessara em boa parte, embora o risco de infecção ainda pairasse. Estrela chegava mais perto. Seu relincho era baixo, mas cheio de preocupação. Raio, naquele ímpeto curioso, inclinava o focinho em direção ao baio, relinchava suave e depois corria para junto da mãe. A simples presença do potro, tão cheio de vida, fazia Jonas renovar as forças para vigiar o acampamento improvisado. Em um momento de relativa calma, Dona Lourdes ofereceu um caldo quente para Jonas e Paulo, mexendo num pequeno fogareiro a gás que trazera às pressas de casa. O clima ainda era de tensão, pois as nuvens pesadas não se afastavam completamente, e algumas rajadas de vento balançavam as árvores com violência, mas aquela pequena pausa trouxe um sopro de esperança. "Vocês acham que esse pobre bicho vai se recuperar?" perguntou Dona Lourdes, olhando com ternura para o garanhão ferido. Jonas demorou um instante antes de responder. "Não sei. Mas enquanto ele quiser lutar, vou fazer de tudo para ajudar." No fim da noite, a chuva deu lugar a um vento gelado que provocava calafrios. O improvisado abrigo agora possuía colchonetes e alguma cobertura de lona, onde o baio descansava.
Um dos ranch hands de Dona Lourdes fazia ronda para avisar se a água subisse mais. Chico terminava de ajustar a barreira de madeira, lançando olhares contrários para Jonas, mas sem dizer nada. O clima era uma mistura de desconfiança e esforço conjunto. No céu, alguns relâmpagos silenciosos pulsavam distantes, como avisos de que o mau tempo não havia acabado. Jonas se afastou um pouco do abrigo e, ao olhar para o terreno em volta, viu o nível de lama e água por todos os lados, invadindo pastagens, arrastando árvores. Em sua mente, um pensamento teimava em voltar. Se aquela enchente piorasse, não haveria refúgio seguro ali. Precisariam se mover para áreas mais altas, com o cavalo ferido e os mustangs ainda assustados. Um suspiro escapou do peito de Jonas, um misto de cansaço e responsabilidade. Mas, ao erguer os olhos, enxergou o raio parado a poucos metros, a crina balançando ao vento, olhando-o fixamente. Foi quase como se o potro tentasse lhe transmitir coragem. Ele se aproximou, passando a mão com cuidado pela testa do jovem cavalo. Em seguida, viu Estrela pisar o barro macio, parando ao lado. O trio ficou assim por alguns segundos, um momento silencioso de cumplicidade. Apesar dos arranhões, da lama, das roupas encharcadas e de toda a tensão, Jonas sentia dentro de si uma chama de determinação. Sabia que salvar o baio não resolveria o problema de todos, mas era um passo vital para proteger a manada e provar à vizinhança que coexistir podia ser melhor do que confrontar. Se conseguisse estabilizar o garanhão, quem sabe pudesse levá-lo para uma área mais segura, longe das águas que insistiam em subir. Enquanto o vento balançava as lonas do abrigo e a noite avançava, Jonas deslizou o olhar entre o cavalo ferido e as enchentes ao redor. Sabia que o tempo corria contra eles e que só tinham uma chance de escapar ilesos daquela tragédia anunciada. A manhã surgiu com um clarão pálido, quase doentio, que não trazia esperança de sol. O vento uivava entre as árvores inclinadas e a água escorria pelo terreno transformado em um imenso lamaçal. Jonas despertou escorado numa das estacas do abrigo improvisado, sentindo dores no corpo todo. Passara a noite em vigília, certificando-se de que o baio ferido não piorasse. A tempestade durara quase até o amanhecer, mas agora dava sinais de querer recomeçar a qualquer momento, com nuvens pesadas se adensando no horizonte. Ele se levantou devagar, vendo Paulo terminando de organizar suprimentos numa pequena carroça improvisada. Precisariam se mover, e rápido. A área onde estavam já se tornara uma ilha precária em meio às águas que subiam. O próprio abrigo de troncos e lona começava a ceder sob o peso do barro. O baio, ainda visivelmente exausto, apoiava-se com dificuldade nas patas. Estava consciente, mas inquieto, soltando pequenos sopros de dor. "Se a gente não partir agora, vamos ficar encurralados", comentou Paulo, olhando o céu. "A chuva vai voltar mais forte e aquele trecho da trilha já está quase intransitável." Jonas concordou com a cabeça, lançando um olhar à pequena manada que resistira ali perto. Estrela e Raio mantinham-se próximos ao baio, oferecendo certa proteção. Outros cavalos surgiam e sumiam, farejando a lama antes de recuar. A notícia de que a enchente tomara os pastos mais baixos deixava claro que a única alternativa seria buscar as colinas mais elevadas, além dos limites habituais do rancho. Porém, essa rota implicava atravessar trechos íngremes e cheios de vegetação densa, algo complexo para um cavalo ferido e para o gado que Jonas também precisava salvar. Dona Lourdes e mais alguns vizinhos surgiram, panturrilhas submersas na lama, cada um puxando cavalos de sela e arreios já enlameados. Chico, carregando um semblante duro, trazia consigo 2 peões que empurravam o gado para fora dos estábulos inundados. Uma sensação de cooperação tomava conta da cena, apesar das diferenças e dos ressentimentos. Enquanto isso, o tempo cobrava urgência. Ou partiam naqueles breves instantes de trégua, ou seriam todos pegos por outra tormenta sem chance de escapar. "Vamos formar grupos",
sugeriu Dona Lourdes, varrendo a paisagem com o olhar. Um segue na frente, guiando o gado, e o outro fica para trás, certificando-se de que nenhum animal se perca. Chico fez que sim, indicando com um gesto que tomaria a dianteira. Jonas, por sua vez, hesitou ao ver o baio mancando ao lado de Estrela e Raio. Precisaria fazer algo para que o cavalo ferido acompanhasse o grupo. Se ficasse muito para trás, poderia sucumbir à exaustão ou virar alvo fácil para aqueles que ainda queriam afastar os mustangs. Vou ficar no meio da coluna, perto do baio e da manada. A voz de Jonas estava firme, mas com uma pontada de preocupação. Precisamos manter os cavalos selvagens próximos, senão correm o risco de se espalhar. Paulo e 2 rapazes do rancho assumiram a retaguarda, para recolher qualquer animal desgarrado. Assim, lentamente, o grupo começou a se mover. Os homens gritavam ordens para o gado seguir adiante, enquanto as chuvas voltavam a castigar o vale em ondas esparsas. A lama chegava a prender as botas, fazendo cada passo parecer um esforço dobrado. Vez ou outra, era preciso parar para libertar bezerros atolados ou para cortar galhos que obstruíam o caminho. O baio, sob a vigilância constante de Jonas, avançava com dificuldade. Em certos momentos, ele soltava um relincho abafado de dor, mas parecia determinado a não se separar da manada. Estrela mantinha Raio colado à sua anca, cuidando para que o potro não escorregasse nas trilhas alagadas. Num ímpeto de solidariedade, alguns cavalos selvagens mais jovens assumiam a dianteira por breves minutos, farejando e testando o terreno antes de recuar e deixar a liderança para o grupo humano. Aos poucos, foram deixando para trás a parte mais baixa do rancho. Tudo o que se via eram pastos encharcados, com a água avançando a cada relâmpago que castigava o céu. Troncos boiavam, animais de fazendas vizinhas mugiam ao longe, e a correnteza furiosa do rio se fazia ouvir mesmo de longe. O vento derrubava galhos, espalhando folhas e lama por todos os lados. Depois de uma curva numa trilha meio escondida, chegaram a uma subida íngreme, a única via possível para alcançar a tal área elevada além das cercas antigas. 2 dos peões amarraram cordas em árvores e postes quebrados, criando uma espécie de corrimão improvisado. O gado subia com lentidão, mugindo assustado quando o vento soprava forte demais. Alguns cavalos, tanto domesticados quanto selvagens, se agitaram, quase provocando um caos na fila. Chico avançou na frente tentando acalmar o rebanho, enquanto Paulo gritava instruções na retaguarda. Em determinado momento, uma das árvores tombou, bloqueando parte da trilha. A lama e a gravidade puxavam o tronco com tanta força que, se ninguém agisse rápido, o caminho ficaria inviável. Jonas, mesmo exausto, pegou o machado e começou a golpear o galho que obstruía a passagem, sendo auxiliado por mais 2 homens. As lascas voavam, e a chuva engrossava de novo, quase cegando os olhos. O tempo era precioso. Os animais se comprimiam no trecho estreito, relinchando e mugindo, temendo a escuridão daquela tarde que mais parecia noite. Finalmente, o tronco se partiu. Empurraram-no ladeira abaixo, ouvindo o estrondo surdo de galhos batendo em pedras lá embaixo. Satisfeitos com o avanço, Jonas ergueu o olhar e viu os cavalos selvagens subirem aos poucos, liderados involuntariamente por Estrela, que cheirava cada pedra antes de prosseguir. A seu lado, Raio trotava com cuidado, e o baio vinha logo atrás, respirando com esforço, mas firme. A trilha se transformava em barro, e Jonas temia que qualquer escorregão pudesse ser fatal para o cavalo ferido. Passado esse obstáculo, o grupo encontrou um trecho de vegetação mais densa, quase como um túnel verde que a enchente não derrubara. Com lanternas e lanternas de mão, foram iluminando o caminho, guiando o gado em fila. O cheiro de folhas úmidas e troncos encharcados impregnava o ar, e cada estalido na mata fazia os cavalos selvagens virarem as orelhas prontos para disparar. "Vamos, não parem agora!" exclamou Dona Lourdes, usando a voz firme que pouco antes parecera adormecida. "Falta pouco para sairmos do pior trecho." O gado reclamava, cansado, mas continuava avançando.
Em meio à fumaça das lanternas e ao bufo do vento, Jonas ouviu o barulho de cascos contra as pedras, um sinal de que estavam perto de terreno mais sólido. Deu um leve toque no lombo de seu cavalo, que respondeu com um relincho. Precisavam alcançar aquele platô antes que a próxima leva de chuva arrasasse tudo. Após um tempo que pareceu interminável, o grupo finalmente saiu da densa mata, emergindo num espaço mais aberto com uma leve inclinação. Em comparação com o que deixavam para trás, aquilo era quase um alívio. A água não chegava a cobrir o solo, e ainda havia uma encosta mais elevada que poderia servir de abrigo temporário. O céu continuava cinzento, mas sem aquele peso quase sufocante. Mesmo assim, sabiam que a tempestade poderia voltar a qualquer instante. Cães de alguns vizinhos que vinham acompanhando o comboio dispararam na frente, farejando e latindo, como se anunciassem que estavam em terreno seguro. O gado se espalhou, buscando lugares para pastar, ainda molhado e atordoado. Estrela, Raio e o restante dos Mustangs se agruparam um pouco mais afastados, onde a grama era mais alta. O baio quase desabou ao chegar ali, mas teve forças para manter-se em pé, respirando com dificuldade. Jonas aproximou-se e tocou o pescoço do cavalo, como quem parabeniza por ter aguentado firme. Algumas pessoas já improvisavam cercas com estacas e fitas para conter o gado e impedir que qualquer cavalo se perdesse no meio da noite que se aproximava. Paulo soltou um suspiro de alívio ao ver que ninguém da equipe ficara para trás. Chico, suado e coberto de lama, assentiu em silêncio, reconhecendo que trabalhar juntos era a única maneira de sobreviver àquela calamidade. Por fim, quando todos se deram conta de que haviam escapado do pior trecho da enchente, percebeu-se um clima de trégua. Não era a vitória completa, pois o vale ainda jazia submerso lá embaixo, e as nuvens escuras continuavam ameaçadoras. Mas ao menos eles tinham um ponto elevado onde se reorganizar e planejar os próximos passos. Foi então que Jonas, ainda segurando as rédeas do próprio cavalo, se virou para a beira do penhasco natural e olhou na direção do vale. Um clarão de relâmpago revelou uma cena inquietante. Pontos de luz piscavam na escuridão, no que pareciam ser lanternas ou faróis, se movendo entre as sombras. Provavelmente aqueles mesmos homens que, dias antes, tinham atirado no Garanhão Baio, agora deviam estar rondando a área alagada, talvez ainda nutrindo intenções de expulsar ou capturar os Mustangs. Jonas sentiu um arrepio percorrer a espinha. A conquista de chegar àquele platô não significava que estavam livres do perigo. Precisariam montar guarda e se preparar, pois os inimigos das manadas não pareciam interessados em esperar a chuva passar em paz. Assentando-se na relva molhada, Jonas avistou abaixo do morro as luzes tremulantes, percebendo que alguns ainda pretendiam arriscar tudo naquela noite de tormenta. O ar estava tomado por um cheiro de terra encharcada e folhas molhadas, enquanto todos tentavam se acomodar no platô improvisado. O vento soprava incessante, com rajadas repentinas que balançavam os galhos das poucas árvores resistentes e faziam o gado se agrupar de medo. A vista para o vale, agora, era um grande mar de águas barrentas. Mesmo ali em cima, onde a enchente ainda não chegara, a lama começava a se acumular, tornando cada passo um desafio. Jonas terminava de prender uma tábua num dos troncos derrubados, transformando-o numa barricada improvisada para conter o gado. Paulo, exausto, ajudava a fincar estacas com cordas, enquanto Chico se ocupava em arrumar um lugar minimamente firme para que todos pudessem acender uma fogueira. A noite anterior fora de muito trabalho e poucas horas de sono. Ainda assim, ninguém tinha coragem de reclamar. Melhor lidar com o desconforto na colina do que se afogar no vale. Estrela e Raio mantinham-se junto ao Garanhão Baio. Ele respirava com dificuldade, a ferida no flanco cuidadosamente enfaixada, mas evidentemente dolorida. Em alguns momentos, soltava relinchos abafados, chamando outros membros da manada que rondavam mais distantes. A presença do baio ferido parecia acalmar os cavalos selvagens, como se eles soubessem que aquele líder teimoso se recusava a cair. Mesmo debilitado, seu olhar dizia que não abandonaria o grupo. A tarde avançava, nublada,
sem que se visse um único raio de sol. Uma penumbra cinzenta envolvia o platô, criando uma sensação de cansaço coletivo. Ainda assim, havia tarefas importantes a cumprir. Jonas explicou que precisavam reforçar a contenção para manter gado e cavalos seguros. Se a tempestade retornasse com força, qualquer brecha permitiria que os animais se espalhassem em pânico. Cada um se prontificou a um trabalho. Paulo e alguns rapazes buscariam galhos secos para uma fogueira. Dona Lourdes cuidaria de distribuir mantimentos, e Chico verificaria o acesso principal para garantir que ninguém se aproximasse sorrateiro. No início, tudo seguia relativamente bem, apesar das tensões veladas. Porém, perto do entardecer, um movimento estranho surgiu na borda do platô. 2 cães começaram a latir de forma contínua, encarando as árvores mais densas. Jonas largou o que fazia, intrigado. Dirigindo-se ao local, notou rastros de passos humanos na lama, como se alguém houvesse chegado pela lateral do terreno. O arrepio na nuca se confirmou quando avistou clarões de lanternas se movendo por entre troncos. Eram, sem dúvidas, as mesmas figuras que vira ao longe na noite anterior. Ele fez sinal para Paulo e Chico, que vieram rápido, com semblante grave. O grupo espiou através das folhas. Não dava para ver claramente quantos eram, mas pareciam querer se aproximar sem serem notados. Um deles, usando chapéu escuro, dava ordens em voz baixa, apontando para onde estava o gado. Ao lado, outro homem segurava uma arma de caça, luzindo em meio ao borrão cinzento do entardecer. Era evidente que tinham más intenções. Talvez queriam surpreender o comboio, forçar os cavalos selvagens a fugir, ou pior ainda, tentar acabar de vez com o baio e sua manada. Chico apertou o punho, furioso. Maldita hora para esses caras aparecerem. A gente já tem água subindo por todos os lados, e eles ainda tentam causar confusão. Jonas sentia o sangue ferver. Já era difícil manter todo mundo a salvo da enchente. Agora precisaria enfrentar aqueles que viam os mustangues como inimigos. Fez sinal para que todos se dividissem e guardassem as entradas do platô. Não havia como fugir para outro local. A água ali embaixo subia cada vez mais, e a noite se aproximava. Era ficar ou ficar. Alguns animais percebiam a tensão, especialmente os cavalos selvagens, que farejavam o ar e batiam os cascos, incomodados. Estrela, de cabeça erguida, farejava algo na direção onde os homens se escondiam. Raio corria em volta da mãe, emitindo relinchos curtos, como se tentasse entender a causa de tanto nervosismo. O baio mantinha uma orelha atenta e a respiração acelerada, sem se mover muito para não agravar a dor. Pouco depois, o inevitável aconteceu. Um disparo ecoou pelo ar, partindo de algum lugar atrás das árvores, rachando o silêncio como um trovão. O gado se espalhou, mugindo de desespero. Vários cavalos selvagens dispararam mata adentro, estourando a frágil cerca que Jonas e os outros ergueram. O caos instalou-se em segundos. Latidos de cães, homens correndo, trovoadas ameaçando cair a qualquer momento. Jonas se abaixou atrás de um tronco, sentindo o coração martelar. "Fiquem atrás das barreiras", gritou tentando ser ouvido acima do barulho. Paulo e Dona Lourdes reagruparam algumas cabeças de gado, enquanto Chico, mesmo com o medo evidente, tomou a dianteira e soltou um berro para quem quer que estivesse atirando. "Sumam daqui! Ninguém precisa se machucar!" A resposta veio com mais 2 tiros para o alto, assustando as vacas que tentavam se esconder. Estrela relinchou, correndo em volta de Raio, que tremia. O potro quase escorregou ao se chocar com a lama, mas a mãe o empurrou para manter equilíbrio. O baio reagiu ao cheiro de pólvora, meneando a cabeça, forçando-se a dar passos mais largos, apesar da dor lancinante. Parecia ameaçar avançar, mas ainda não tinha forças para isso. Jonas correu para se colocar ao lado dele, em parte querendo protegê-lo, em parte temendo que o cavalo despencasse em costa abaixo. Um clarão de lanterna cortou o ar. Vozes gritavam de dentro do mato. "Afastem esses mustangues. Eles vão destruir tudo. É a gente ou eles?" Jonas sentiu a indignação ferver no peito.
Precisava agir rápido, ou haveria derramamento de sangue. Com um gesto pediu para Paulo e mais alguns homens irem pela lateral, tentando cercar os invasores e mostrar que não eram bem-vindos. A chuva, que só ameaçava, finalmente desabou outra vez, e as gotas grossas deixaram o cenário ainda mais sombrio. Dona Lourdes, no meio da confusão, ajudava a conter o gado que quase se jogava barranco abaixo. Chico, com lama até a cintura, conseguiu agarrar um dos peões que escorregava, impedindo que ele caísse de cara nas rochas. Por todo canto se ouvia relinchos, gritos e o rugido da nova torrente que descia do céu. Jonas tentava manter a lucidez, sabendo que um passo em falso poderia custar caro. Mais disparos. Um deles resvalou numa pedra perto da manada, levantando fagulhas. Os cavalos, completamente assustados, corriam sem destino, pisoteando o mato e derrubando as poucas barricadas de madeira. Jonas avançou, gritando para os homens desconhecidos largarem as armas, mas só recebeu insultos e xingamentos em resposta. Em meio às sombras, conseguiu ver rostos semi-cobertos por lenços e chapéus, pingando chuva e enlouquecidos pelo temor de perder as terras para a enchente. De repente, um barulho imenso sacudiu o platô. Parte de uma encosta cedeu, levando consigo barro, árvores e qualquer coisa que estivesse no caminho. Um tremor percorreu o chão. Jonas sentiu o corpo estremecer, temendo que todo o terreno desmoronasse. Os agressores também ficaram assustados e cessaram os tiros por um instante. Era a força da natureza mostrando que estava além do controle de qualquer um naquele lugar. Aproveitando-se do medo momentâneo, Chico e Paulo conseguiram avançar, berrando para que os invasores se retirassem. A chuva intensa embaçava a visão, e relâmpagos iluminavam cenas de lama, animais disparados e gente escorregando. Parecia um pesadelo. Então, num lampejo, Jonas notou que os homens se dispersavam, provavelmente percebendo que não teriam vantagem alguma se o terreno começasse a ruir. Um dos agressores quase escorregou enquanto tentava fugir e soltou a arma na lama. Jonas pensou em segurá-lo, mas ele se desvencilhou e sumiu na escuridão. Logo, apenas os clarões de lanterna se afastando indicavam que eles desciam a encosta encharcada, sem olhar para trás. O coração de Jonas pulsava tão forte que ele mal conseguia respirar, as pernas bambas de exaustão. Ao menos, naquele instante, ninguém mais parecia disposto a enfrentar a fúria da natureza. O barulho de galhos estalando e pedras rolando na ribanceira deixava claro que o lugar continuava cedendo. Jonas e os companheiros correram para reagrupar o gado e verificar se os mustangs estavam a salvo. Alguns cavalos tinham se dispersado, mas Estrela, Raio e o baio ferido permaneciam juntos, encharcados e tremendo, contudo vivos. Com a água caindo sem piedade e a lama cada vez mais funda, Jonas se ajoelhou no chão, sentindo a chuva escorrer pelo rosto e os músculos latejarem. Viu o brilho fugidio das lanternas dos homens desaparecendo em costa abaixo. Estavam, ao menos naquele momento, livres do confronto. Mas, ao olhar para o horizonte, percebeu que o nível da enchente continuava a subir e que o platô podia não resistir muito tempo. Algo precisava ser feito. Jonas se ajoelha na lama, o coração disparado. Os homens se foram, mas a água continua a subir. Sem ter para onde fugir, um plano final e desesperado toma forma em sua mente. Jonas tentava recuperar o fôlego, ajoelhado na lama fria que já passava de seus tornozelos. O platô estava tomado por uma inquietação quase tangível. O grupo inteiro sentia o perigo iminente. A água subia devagar, mas de modo constante, enquanto as encostas pareciam cada vez mais vulneráveis a deslizamentos. Não havia como ficar ali por muito mais tempo. A pancada de chuva, renovada e intermitente, lembrava que a natureza ainda tinha forças para surpreender. Ele se ergueu, secando o rosto com a manga encharcada. Olhou ao redor, vendo o gado se encostar nas barreiras improvisadas, as vacas mugindo e buscando instintivamente um abrigo que não existia. Paulo conferia as cordas de contenção, preocupado que algum bezerro se desgarrasse e acabasse atolado.
Dona Lourdes e Chico tentavam convencer alguns vizinhos assustados de que não adiantava fugir para qualquer lado. A enchente bloqueava a descida. Precisavam de um novo plano. No canto mais alto, Estrela mantinha-se vigilante, orelhas atentas a cada som. Raio, nervoso, tremia sempre que o vento sibilava mais forte. Ao lado deles, o baio ferido lutava contra a exaustão, a pelagem suja de lama e respingos de sangue seco. Apesar do sofrimento, o cavalo insistia em manter-se de pé. Parecia determinado a não abandonar sua manada. Vez ou outra relinchava de forma abafada, como se chamasse os outros mustangues que se dispersaram depois do confronto da véspera. Jonas aproximou-se do trio, passando a mão pelo pescoço de Estrela. A sensação de fragilidade e força se misturava em seu peito. Salvá-los havia se tornado um compromisso que extrapolava qualquer interesse pessoal. Apesar dos cortes e das roupas rasgadas, carregava nos olhos um brilho de esperança, alimentado pelos pequenos milagres que já presenciara. Não podemos ficar aqui, disse baixinho, numa fala mais para si mesmo do que para o cavalo. Só há uma chance de escapar sem sermos engolidos pela lama. Ele se virou para Paulo e para Chico, que também se aproximavam. Trazia no rosto uma seriedade definitiva, indicando que decidira arriscar tudo. Conheço um caminho estreito que contorna a parte alta das colinas, explicou apontando para uma região coberta de vegetação densa, além das pedras grandes que formavam o pico. É um desvio perigoso, mas talvez seja o único lugar que a enchente ainda não alcançou. Se a gente conseguir atravessar com o gado e os mustangues, podemos descer depois por outro lado mais seguro. Chico arregalou os olhos. Aquele caminho? Eu me lembro de ter ido por lá quando era menino, mas faz anos. Tinha falésias e passagens apertadas. Sim, concordou Jonas. Por isso precisamos ter calma e guiar os animais com cuidado, senão corremos o risco de despencar. Mas é melhor do que aguardar o platô desmoronar, não é? A decisão foi tomada em poucos minutos. A equipe improvisou toras de madeira para servir como apoio nos trechos mais instáveis. Reuniu cordas e lanternas. Dona Lourdes organizou o gado em filas, usando um cajado velho para direcionar os animais mais teimosos. Alguns peões amarraram o que restava dos mantimentos aos cavalos de carga. Cada pessoa tinha uma função, e dessa vez até os mais reticentes colaboravam, pois sabiam que não havia alternativa. Estrela e Raio foram à frente junto de Jonas, que caminhava devagar, testando cada passo. A lama ainda era uma ameaça, e trechos mais fundos podiam virar armadilhas. O baio, apoiado por Paulo e um rapaz forte, mancava, mas se esforçava para acompanhar o ritmo do grupo. A cada gemido do cavalo, Jonas cerrava os dentes, torcendo para que ele suportasse. Avançaram por um corredor estreito de rochas, onde as pedras escorregadias exigiam concentração total. O barulho da água distante lembrava que o vale estava praticamente submerso. De vez em quando, um estrondo ecoava, denunciando algum deslizamento nas encostas mais baixas. Todos prendiam a respiração, temendo que a terra sob seus pés cedesse a qualquer momento. O gado se agitava, mugindo e empurrando uns aos outros, mas Dona Lourdes, com uma coragem inesperada para a figura pequena e idosa que era, mantinha o cajado firme, guiando-os. Chico se revezava entre cortar galhos que bloqueavam o caminho e amparar algum bezerro trêmulo. Enquanto isso, Jonas liderava os cavalos selvagens, chamando Estrela sempre que ela hesitava. O potro parecia confiar cegamente no homem, lembrando-se do dia em que fora salvo da correnteza. Por um bom tempo, o grupo progrediu em relativo silêncio. Era um esforço constante, com breves paradas para reorganizar a formação ou verificar o estado do baio ferido. As encostas de terra misturada a pedras se erguiam em ambos os lados, e o cheiro de folhas molhadas se misturava ao suor dos animais. Cada sopro do vento soava como um sussurro ameaçador. A certa altura, chegaram a um ponto crítico. Um tipo de passagem rochosa, onde o corredor se estreitava tanto que mal cabia um boi de cada vez. De um lado,
a parede de pedra úmida. De outro, um precipício que sumia nas brumas. Abaixo, distinguia-se apenas a escuridão, pontilhada por gotículas de chuva carregadas pelo vento. Se alguém escorregasse, seria fatal. Paulo tomou a dianteira para testar a firmeza das pedras, enquanto Jonas aguardava com o baio. O cavalo soltava respirações doloridas, mas não recuava. Parecia compreender que aquele era o único caminho para a liberdade. Um primeiro lote de gado passou, pisando cautelosamente, ajudado por cordas presas às rochas. Depois foi a vez de Dona Lourdes, que conduzia uma vaca mais velha, sempre resmungona. Quando finalmente chegaram ao outro lado, soltaram gritos de alegria. Jonas e o resto da coluna aplaudiram em voz baixa, aliviados. Agora restavam os mustangues. Estrela, com um raio ao lado, investiu um passo, analisando o risco. Suas patas escorregaram levemente, mas Jonas segurou firme numa corda, esticando o braço para tranquilizá-la. Isso, menina. Devagar. Ele falava em tom calmo, ouvindo o potro bufar inseguro. Passo a passo conseguiram atravessar o corredor. O coração de Jonas parecia estar na boca, mas uma vez do outro lado, suspirou aliviado. Por último, vinha o baio. Paulo, ao lado, chamava o cavalo e puxava levemente a corda enlaçada no peitoral do animal. O baio hesitou. O vento soprou mais forte, levantando folhas e respingos. Um relâmpago iluminou o céu, a poucos instantes de uma nova pancada de chuva. O cavalo se agitou, relinchando de medo. Por um instante pareceu que ele recuaria e despencaria no precipício, mas Jonas avançou rápido. Calma, grandão. Ele aproximou-se do focinho, estendeu a mão e olhou firme nos olhos cansados do baio. Só mais um pedaço. Você consegue. Como se entendesse o encorajamento, o cavalo se rendeu. Deu alguns passos incertos, guiado por Jonas e Paulo. Cada pedra molhada soava como uma ameaça, mas finalmente chegaram ao outro lado, onde a trilha voltava a se alargar. Um grito de vitória percorreu o grupo, abafado pela chuva que recomeçava. Depois disso, o caminho tornou-se menos perigoso. A vegetação foi se abrindo em um terreno onde o solo, embora úmido, não estava submerso. Havia uma descida gradual que os levaria para uma região alta e plana, de onde poderiam vislumbrar os campos do outro lado da serra. As nuvens grossas ainda escureciam o céu, mas o pior da enchente parecia estar para trás. O cansaço e a emoção tomaram conta de todos. Alguns peões improvisaram abrigo com galhos e cobertores rasgados, enquanto Dona Lourdes preparava uma refeição simples com os mantimentos que restavam. O gado e os cavalos bebiam água de pequenas poças limpas formadas na rocha, matando a sede angustiante. O baio deitou-se com esforço, amparado por fardos de feno. Recebeu cuidados extras e até mesmo Chico ajudou a trocar a bandagem sem reclamar. No início da noite, a tempestade deu trégua de vez, como se a natureza, exausta, decidisse poupar aquele grupo. Uma lua velada pelas nuvens apareceu, projetando sombras suaves sobre a relva ainda molhada. Jonas se afastou um pouco, buscando um local de onde pudesse contemplar a paisagem. Sentiu uma brisa fria roçar o rosto, mas, em vez do medo sufocante que dominara os últimos dias, sentiu esperança. Estrela, seguida por Raio, aproximou-se devagar, e o potro fungou na mão de Jonas. O homem retribuiu com um carinho na testa do pequeno. Logo atrás, o baio, cambaleante, veio reunir-se a eles. Ficaram assim por alguns segundos em silêncio, só ouvindo o som dos grilos e dos respingos que escorriam pelas folhas. A manada fora poupada, e embora muitos cavalos estivessem dispersos, havia uma chance real de se reunirem outra vez naquelas terras altas. Distante, onde o vale dormia submerso, Jonas viu pontinhos de luz de lanternas, sugerindo que alguns ranchos ainda lutavam para se salvar. Tudo permanecia indefinido, mas ele tinha a sensação de que, dali em diante, era possível reconstruir, aprender e cuidar para que homem e cavalo pudessem dividir o mesmo lugar sem se destruírem. A exaustão tomou seu corpo, mas antes de se recolher, ele escutou um suave relincho de Raio
e percebeu a expressão serena de Estrela, como se agradecesse por terem chegado até ali. O baio bufou baixinho, um sinal de que, mesmo ferido, estava decidido a retomar sua vida livre em algum canto do Pantanal. Jonas contemplou o horizonte enquanto a manada galopava livre, e disse: Eles nasceram livres, e assim devem permanecer. Eu só mostrei o caminho. Quem realmente deu o passo foi o próprio coração deles. E o meu.